Ok. Então, eu vou continuar a partir do tópico 3 aqui, né, dos exercícios sobre adjetivo. Esse é um exercício, né, que está falando assim. Assim, a oração em que o termo cego ou cegos é um adjetivo, né? Tem o valor de adjetivo na oração. Então, a alternativa A diz: os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. Eu vou fazendo e explicando por que sim ou por que não, tá? Vou ler todos primeiro e depois eu vou um por um. B. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. C. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. D. Naquele instante era só um pobre cego. E E. Da terra que é um globo cego girando no caos. Então, nesse caso, alternativa A. Os cegos aqui, ele não tem o sentido de adjetivo, justamente porque não tem uma palavra que está sendo... Ele não está sendo atribuído a uma palavra. Então, ele é uma palavra a quem se atribuiria alguma coisa. No caso, está se atribuindo aqui, né? Habitantes de um mundo esquemático. Esse daqui seria o adjetivo, né, dessa oração, essa parte aqui, habitantes de um mundo esquemático, que é o adjetivo que se refere a cegos, né? Que ele está explicando quem são esses cegos. Mas, nesse caso, os cegos, ele é um substantivo. Aqui, o cego de Ipanema representava, naquele momento, todas as alegorias da noite escura da alma. A mesma ideia, o cego tem o sentido de substantivo. E de Ipanema, que é o adjetivo nessa oração. Porque o de Ipanema que está se referindo ao cego, né? Ele está explicando qual cego que é. O cego de Ipanema. Então, o cego nessa oração tem sentido de substantivo. Aqui, todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. Exatamente a mesma ideia. O cego também tem o sentido de substantivo, né, já que ele está falando dos cálculos do cego. Então, os cálculos que o cego fez não tem um sentido de adjetivo. O D também, naquele instante, era só um pobre cego. Aqui, o pobre, que é o adjetivo, né, ele está se referindo a como se fosse um pobre com sentido de coitado. Então, o pobre que tem sentido de adjetivo. Então, a certa, né, a correta aqui é a E, da Terra, que é um globo cego girando no caos. Então, globo, ele está se referindo à Terra, e cego, ele está se referindo ao globo. Então, ele está dizendo o que é o globo, né? Está dando uma característica ao globo. No caso, uma característica, nesse caso, abstrata, né? Ela não é literal. Então, globo é o substantivo também, né? Além de terra, mas cego se refere a globo, então tem tanto um sentido de adjetivo para globo quanto um sentido de adjetivo para terra. Vocês entenderam? Pode passar para o próximo? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Eu entendi. Ok, então vou seguir. O quarto exercício fala: faça a correspondência e classifique corretamente os tipos de adjetivo, né? Então, assim, eu não expliquei exatamente nem na aula de adjetivo cada um deles, mas é a mesma ideia do substantivo, né? Da derivação de palavras, da composição de palavras, enfim. Então, aqui, a gente tem verde escuro, italiano, belo, insensato e falso. No caso aqui, verde escuro, ele é um adjetivo composto, né? Então, aqui o número seria 4. 4. Porque ele é composto por dois radicais, né? Verde e escuro. Então, é uma palavra que é formada por dois radicais, por duas palavras. Dá para se dizer assim.
Italiano, no caso, ele é um adjetivo pátrio. Nesse caso aqui, ele está falando de adjetivo que vem de pátria mesmo, de nação. Então, italiano é quem nasce na Itália, né? Alguma coisa que é da Itália. Então, tem o sentido de pátrio mesmo, da pátria Itália. Então, é um adjetivo pátrio. Belo é um adjetivo primitivo, né? Porque ele forma outras palavras, igual embelezar, né? De beleza, de belo. Então, ele é um adjetivo. Acho que eu falei substantivo, né? Perdão, ele é um adjetivo simples. Insensato. Aquele é um adjetivo derivado, porque ele vem da palavra sensato, né? Da palavra sensatez, então, sensato vem de sensatez, e também, né? É um prefixo aqui da palavra. Então, insensato vem de sensato. Logo, é um substantivo derivado, é um adjetivo derivado. Número 3. E por último, que sobra é o número 2, né? Que é o falso. É um adjetivo. Ai, perdão, coloquei errado. É um adjetivo simples. É o 2 aqui, e aqui é um. Deixa eu corrigir. É isso mesmo aqui, ver se eu não errei nada. Tá certinho, é isso mesmo. Não, eu tinha colocado certo antes. Isso, pronto. Aqui, agora o exercício 5. Te perguntar antes, né, se vocês não entenderam alguma coisa, porque daí eu posso explicar de novo. Não tem problema, não. Tranquilo. Posso seguir para o 5? Ok. Então, o 5 está dizendo assim: assinale a alternativa onde todos os adjetivos são biformes, ou seja, os adjetivos que eles vão ter duas flexões para cada gênero. Para o feminino, ele vai terminar com A, e para o masculino vai terminar com O ou E. Então, a gente vai vendo aqui, né? A alternativa A tem os adjetivos bonito, que é biforme, né? Porque para o masculino ele é bonito e para o feminino é bonita. Gentil, que não é biforme, né? Então, a menina é gentil e o menino é gentil. Ele não tem uma flexão para os gêneros. E completo, que também é biforme, no caso, né? Porque não sei, um caderno completo ou uma caderneta completa. Então, tem uma flexão para os gêneros aqui. Esses adjetivos são biformes. Menos o gentil. Então, não são todos que são biformes. Então, coloquei xizinho ali, né? Que tá errado. Aqui, nesse caso, legal não tem uma flexão para os dois gêneros. Então, se eu falar ele é um cara legal ou ela é uma menina ou uma mulher legal, vai ser legal para os dois. Não tem uma terminação diferente para cada um. No caso, elegante é a mesma coisa. Ele é um cara elegante ou ela é uma mulher elegante, mesma ideia. No caso aqui, só atrasado, que é biforme, né? Que ele está atrasado ou ela está atrasada. Então, não são todos que são biformes. Belo, ele é biforme, né? Ele é um cara belo, ela é uma mulher bela. Então, tem essa flexão. Inteligente, não tem essa flexão. Vai ser ela é uma mulher inteligente, ele é um cara inteligente, mesma forma. E novo tem a flexão, né? Ele é um cara novo, ela é uma menina nova. Não tem a
tem a flexão, mas um inteligente que não tem. Então, não são todos que são biformes. Feio tem a flexão. Ele é um cara feio, ela é uma mulher feia. Cansado também tem a flexão. Ele está cansado, ela está cansada. Maravilhoso, da mesma forma, tem a flexão. É um cara maravilhoso, é uma mulher maravilhosa. Então, nesse caso, a alternativa certa é essa aqui, né? E só vou explicar por que não o último, né? Da mesma forma que eu fiz com os outros. Feliz não tem flexão. É um cara feliz, é uma mulher feliz, não vai mudar de acordo com o gênero. Querido tem, né? Querido, querida. E esperto, esperto também tem, mas como não são todos, tá. Posso passar para vocês? Deu para entender? Uma dúvida. Pode falar. Então, na questão 5, eu queria saber se, no caso, no lugar da letra D, tivesse um exemplo feia, cansado e maravilhosa. Eu poderia botar essa alternativa? Sim, justamente é essa a ideia mesmo. Se tivesse trocado também no gênero, a alternativa continuaria certa, justamente porque o adjetivo é biforme, né? A ideia de biforme é uma ideia de que pode ser trocado com o gênero. Então, feio, como você falou, para o feminino ficaria feia. Então, essa é a alternativa certa justamente por conta disso. Agora, se fosse um adjetivo igual tá na letra E aqui, feliz, aí a questão já não estaria mais certa, porque feliz não tem uma flexão, entendeu? Se eu estiver falando, ele é um cara feliz ou ela é uma mulher feliz, continua feliz da mesma forma. Não tem essa troca, né? Igual o feio e o feio. Então tá certo, é isso mesmo. Tá, obrigada. Imagina. Vou seguir aqui então, ok? Questão 6 diz: leia a frase abaixo e escolha a alternativa onde a flexão de plural está correta. Tem uma blusa verde água. Essa é a frase. E daí ele está perguntando sobre o plural da frase inteira, né? Então, se eu colocar blusas no plural, o resto também tem que ir para o plural. E aí ele está perguntando como é esse plural. Tem umas blusas verdes águas. Tem umas blusas verdes água ou tenho umas blusas verde água. No caso, né, umas blusas, tá certo, né, que aqui ele realmente vai se flexionar para o plural. Agora a gente tem que saber qual dos verde água que tá certo, né. No caso aqui, a correta é a D, que é o que se mantém em verde água, justamente pela regrinha que eu acabei de falar para vocês, né, um pouco acima quando eu expliquei. Quando tem a relação de cor, né, uma cor que também vem com substantivo, por exemplo, verde água, o água é o substantivo e o verde é o adjetivo. Quando a cor é explicada também com um substantivo, ele se mantém da mesma forma, ele não tem uma flexão para o plural e para o singular, ele vai se manter da mesma forma. Então, tem uma blusa verde água, vai ser assim, e tem umas blusas verde água, da mesma forma, né? Assim como eu expliquei lá em cima, que é carro verde abacate. Verde abacate vai se manter da mesma forma, tanto para tem um carro verde abacate quanto tem uns carros verde abacate. Então, não muda, né? Essa é uma questão de regrinha mesmo. Então, tem umas blusas verde água. Tipo, não tem muita explicação para isso, porque é uma regra, né? Você tem que ver que é cor, que é explicada também com substantivo. Então, nesse caso, ela não muda. Não tem a flexão. Ficou entendido? Posso passar para o 7? Sim? Ok. Então, 7 diz: observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo e escolha a alternativa onde a classificação dos adjetivos destacados está correta. Então, as frases são:
Devido à pancada, meu braço ficou arroxeado. Mesmo depois de curado, sentia-se fraco. Esse vestido ficou bonito em você. Então, ele está perguntando aqui classificação dos adjetivos destacados, né? No caso, arroxeado, fraco e bonito. Então, o arroxeado, como ele vem da palavra roxo, né? Ele é um substantivo derivado. Você vê que o braço ficou arroxeado. Roxo é o radical, né? Que vem de roxo. Então, é um substantivo derivado. Então, a gente já exclui a A e a D, que não é composto, né? Ele é formado por uma palavra só. Não tem duas palavras que formam uma palavra, igual no caso de verde água aqui em cima. Sentir-se fraco. Fraco, no caso, é um substantivo primitivo, justamente porque ele forma outras palavras, né? Então, ele não é derivado, ele não vem de alguma outra palavra. Ele é a palavra que se forma. Então, no caso, a gente tem a B aqui, mas vou só explicar, porque bonito é simples, né? Esse vestido ficou bonito em você, justamente porque ele não está no composto, né? Ele é uma palavra simples, bonito é apenas uma palavra. Então, a alternativa certa é a D. Certo? Posso passar? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, pode falar também, igual as outras questões. Ok, vou passar então. Agora, a questão 8 diz: identifique o grau dos adjetivos das frases abaixo. Regina é tão inteligente quanto Maria. Essa matéria é muito difícil. Chegamos da escola cansadíssimos. Então, a gente tem aqui, né? É justamente sobre a classificação que a gente fez aqui por último, né? De comparativo e superlativo. Então, nesse caso aqui, a gente tem Regina é tão inteligente quanto Maria. Ele está comparando a Regina a Maria, né? Então, ele é um comparativo de igualdade, porque está falando que as duas são igualmente inteligentes. Uma não é mais ou menos. As duas são inteligentes da mesma forma. É isso que ele quer dizer aqui. Então, todas as alternativas têm comparativo de igualdade, então a gente passa para o outro aqui. Essa matéria é muito difícil. Como a gente viu aqui, nas classificações, ele é um superlativo, porque ele não está comparando nada, ele está falando apenas que é muito difícil. Então, ele está falando, né, que é um superlativo absoluto analítico, porque ele fala muito difícil, ele não está falando dificílimo, né? Então, é um superlativo absoluto analítico. Né? Então, aqui, ó, ele está falando que é absoluto sintético, não é? Então, a gente já vê que essa questão, essa alternativa está errada. Superlativo relativo de superioridade, também não. Superlativo absoluto analítico ou superlativo relativo de inferioridade. Então, a gente tem aqui que essa também é errada. Então, a gente já sabe que é a certa, né? Só pelo segundo que a gente fez, mas vou explicar qual é o outro. Chegamos da escola cansadíssimos. Ele é meio que a mesma forma de falar, né? Muito cansados. Então, muito difícil ficaria dificílima. E da escola cansadíssimos ficaria muito difícil. Mas é outro nome, né? Da mesma forma que o muito difícil, ele é analítico, cansadíssimos é uma outra forma para o analítico, e essa forma é chamada de sintético. Então, é essa a ideia. Eu acho que esse tipo de questão não cai muito, não. É mais para entender mesmo, tá? Como eles se comportam, pode se comportar nas frases assim. Então, né, os adjetivos aqui são inteligente, difícil e cansado. Né? No caso que está cansadíssimos. Deu para entender? Eu deixei as respostas bem explicadinhas para vocês aqui, caso vocês, não sei, ainda tem alguma dúvida, seja com vergonha de perguntar. Tá tudo explicadinho aqui, se vocês quiserem rever também. Tá bem explicado aqui. Mas deu para entender essa última também, de acordo com as classificações?
Ok, então para a gente terminar, eu vou seguir aqui para outra classificação que a gente tem, né, que são os advérbios. Daí a gente já termina, porque eu também não estou com muito tempo para explicar, né? Então, o que são os advérbios? Eles são palavras invariáveis que não sofrem flexão. Então, diferentemente dos adjetivos e dos substantivos que sofrem flexão, eles não vão sofrer flexão. Eles atuam como caracterizadores da ação verbal. Então, eles vão dar aos verbos uma noção de tempo, de lugar, de modo, de meio, de instrumento e de intensidade, negação, afirmação, condição, construção, enfim, tem várias, né, várias noções. Eles também podem se associar ao adjetivo, especificando qualidades, ou mesmo a outro advérbio, intensificando seu sentido. Então, eu vou explicar bem essas noções aqui para vocês, já, né, eu dei essa explicação rápida aí, porque eu vou explicar eles separadamente já. Então, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, os advérbios podem ser classificados segundo as circunstâncias que exprimem. Então, eles são divididos, igual falou lá em cima, em tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. Esses são os principais. Então, como advérbio de tempo, a gente tem ontem, hoje, anteontem, amanhã, nunca, brevemente, cedo, tarde, já, antes, depois, sempre, logo, então, aí, quando, né? E daí a gente também, para entender qual classificação é o advérbio, a gente tem que ter um contexto, né? Porque, por exemplo, o nunca, ele também pode ser um advérbio de negação, né? Eu nunca farei isso. É um advérbio de negação. Ou nunca deixa eu ver um exemplo melhor. Eu ia falar uma coisa que acho que não ia ficar tão claro. Eu nunca faço isso. Significa que, né, não existe um tempo que eu faça isso. Não tem um tempo que eu faça, eu não faço. Então, lugar, lá, aqui, lá, além, atrás, longe, onde, perto, dentro, fora, junto, abaixo, de frente, acima, de trás. Então, realmente são ideias de localização, né? Modo, depressa, devagar, bem, mal, e alguns advérbios formados pelo acréscimo do sufixo mente, igual calmamente. Ela fez a questão calmamente. Calmamente é um advérbio de modo, né? Foi a forma como ela fez a questão. Então, ela fez a questão calmamente. Intensidade, bastante, muito, pouco, bem, mal, tão, apenas, tanto, quanto, meio, quase, mais, menos ou ainda. Dúvida. Porventura, acaso, quiçá, talvez, provavelmente, possivelmente, eventualmente. Então, você pode ver que nem todo sufixo mente, ele quer dizer que é modo, né? Então, nesse caso, possivelmente não é modo, é dúvida. Afirmação, sim, certamente, seguramente, realmente, decididamente. Negação, não, nunca, jamais. Então, a gente, né, vai depender do contexto. Então, eu coloquei um exemplo aqui para entender como que, né, a gente depende do contexto. Então, aqui, ó, mal ela se levantou, passou mal. A primeira ideia de mal, ele tem ideia de tempo, né? Ela acabou de se levantar. Então, mal ela se levantou, passou mal. E o segundo mal tem a ideia de modo, né? Porque é um estado dela, ela estava passando mal. Então, é o advérbio de modo. Mas o primeiro o mal, ele se refere a tempo, né? De acabou de se levantar. Dá na mesma, né? Mal ela se levantou com acabou de se levantar. Não é uma forma que ela se levantou. Porque se estivesse falando da forma, né, a gente ia ter que trocar a posição aqui. Ela se levantou mal, né? Aí seria assim, um modo como ela se levantou.
Mas como o mal aqui tá no começo, né, ele quer dizer que ela acabou de se levantar, né? Tem esse sentido diferente aí. E aqui, né, igual acabei de falar, tão logo se levantou, passou mal. Acabou de se levantar, passou mal. Então, entendido? Posso passar para a próxima? Alguma dúvida sobre essa parte? Pode? Ok. Então, essa é a ideia dessa parte, né? Tem que entender que o advérbio ele vai ter uma classificação específica de acordo com o seu contexto. E aqui, para terminar, né, a gente vai falar dos advérbios interrogativos e da flexão do advérbio. Então, tem advérbios que são empregados em enunciados interrogativos, introduzindo perguntas diretas ou indiretas. Os advérbios interrogativos são os que geralmente exprimem lugar, tempo, modo e causa. Então, aqui a gente tem uns exemplos da pergunta direta e indireta, né? O direta vem antes da seta e o indireta depois da seta. Então, o que ele quer dizer aqui é: onde vocês estavam ontem? Essa é a pergunta direta. Então, é um advérbio interrogativo fazendo uma pergunta direta, né? E a forma indireta seria: gostaria de saber onde vocês estavam ontem. É a mesma pergunta, só que de formas diferentes, né? Diretas e indiretas. Da mesma forma, as outras aqui. A forma direta é: como você foi embora da reunião? E a indireta é: quero saber como você foi embora da reunião. Da mesma forma que o terceiro, a forma direta é: por que ela não foi à festa? E a outra forma é: gostaria de saber por que ela não foi à festa. Você percebe, né, que na forma indireta, você coloca, é como se fosse uma afirmação, né? Porque a gente não tem um ponto de interrogação. E é justamente por isso que ela é tida como indireta. Porque a gente está fazendo uma pergunta, mas ela está numa forma de afirmação. Deu para entender? Posso passar para a flexão? Para a gente terminar, finalzinho? Sim? Ok, então. E, por último, então, a flexão do advérbio. Como é dito aqui, né? Com a palavra invariável, no masculino e no singular, o advérbio não apresenta flexão de número nem de gênero, mas sofre flexão de grau, que se manifesta no comparativo ou superlativo, da mesma maneira que ocorre com os adjetivos. Nesse caso, não há divisão entre relativo e absoluto, somente a flexão em analítico e sintético. Então, grau, né? Hoje está muito frio. Ou é a forma como tá, né? Deixa eu ver uma outra aqui, né? Que o advérbio é o muito, muito frio. Esse é a flexão do grau. Então, mas ele é invariável tanto no masculino quanto no singular. Não tem como falar são dias muito frios. Não existe isso. São dias muito frios, né? Então, mesma forma do bastante. São dias bastante frios. Ele não varia. Nem masculino e feminino, nem singular e plural. Ele continua da mesma forma. Deu para entender? Alguma dúvida? Ok. Então por hoje é isso, né? Eu demorei um pouco aí porque eu fiz essa revisão para vocês. Como vocês não estavam aqui nas outras 2 semanas. Como eu disse, se vocês quiserem ver mais detalhadamente cada parte, né? Dos adjetivos e dos substantivos, vocês podem assistir as aulas, né? As aulas anteriores. Então é isso, daí semana que vem eu posso trazer uns exercícios de advérbios, né, pra gente trabalhar assim, ver se vocês entenderam como funcionam as questões. E daí eu
continuo, né, as classes gramaticais. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham realmente entendido mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Qualquer coisa também pode me mandar mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, ou mandar um e-mail, né? Porque, no caso, agora eu tô sem WhatsApp, mas acho que eu já deixei lá no Google Classroom para vocês os meus meios de contato. Então, qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem que eu respondo. É isso, por hoje foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, senão a gente acaba por aqui mesmo. Ok, eu que agradeço, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.